Como eu sempre faço, primeiro para as mulheres, bom dia! Agora para os homens, senhores homens, bom dia! Sejam todos bem-vindos, esta é a comunidade Projeto Fé e nós estamos ao vivo, direto de Teixeira de Freitas, na Bahia. E você que está nos ouvindo aí, nos assistindo pela internet, eu quero dizer que você também é bem-vindo. Eu não sei onde você está, mas Deus sabe, e eu tenho certeza que este culto, estas músicas, as mensagens de hoje vai chegar aí ao seu coração. Para você que está aqui na nave da igreja, fique em pé agora e vamos começar o nosso culto meditando na palavra de Deus. Abra sua Bíblia nos Salmos de número 150 e vamos ouvir o que Deus tem a nos falar já no comecinho do culto de hoje. Salmos de número 50. Assim que você encontrar, fique em pé. Se você não trouxe a Bíblia, ligue a sua Bíblia aí no smartphone, eu sei que você tem. Você de casa também pode acompanhar conosco a leitura da palavra de Deus. Eu costumo falar que a Bíblia fechada é um livro, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco, e Deus vai falar comigo e com você durante o culto de hoje. O versículo 1 do Salmo 150 diz: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no seu firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai ao som do saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Tem alguém respirando aqui nesta manhã? Diga amém. Levante sua mão para o céu comigo e vamos falar com esse Deus. Grande Deus, que bom estarmos aqui diante do teu altar nesta manhã. Que dia lindo, Senhor. Que manhã espetacular. Obrigado por esse privilégio. Obrigado por cuidar de cada detalhe da nossa vida, Senhor. E neste momento nós queremos suplicar que o Senhor fique conosco até o final da nossa reunião. Por Jesus nós lhe pedimos. Amém. Olha para o seu vizinho e fala: o bom pastor está aqui nesta manhã e vai abençoar você. Amém? Podeis assentar e louve o Senhor conosco. Abra sua boca, solte a sua voz. O Senhor lhe trouxe nesta manhã para que você possa louvá-lo. Cante conosco. Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa de quê? do cuidado. O pastor está aqui nesta manhã e vai cuidar de você. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. Aleluia. E em pastos verdes vou descansar, na jornada contínua. Com quem? Com Ele. Jesus é o nosso pastor, Ele é o nosso Salvador. Ele está aqui nesta manhã, Ele vai abençoar você. Contigo eu andei em segurança. Eu quero ouvir vocês cantando. Louve ao Senhor. Você de casa também, louve ao Senhor. Sou ovelha que precisa De quê? do cuidado do pastor. Aleluia. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás.
está sentindo a presença do pastor aí do seu lado, diga amém. Ele é o nosso pastor, ele vai cuidar de você. Aconteça o que acontecer, ele nunca vai soltar a sua mão. E ele está aqui nesta manhã para abraçar você e para te fazer uma vitoriosa, amém? Conosco. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Diga para Jesus. Quem sou eu para questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão. De quem? De mim. Coloque a sua vida nas mãos do oleiro. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Jesus quer reconstruir você nesta manhã. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Senhor, colocamos em tuas mãos a nossa vida, meu Deus. Que o Senhor possa refazer os nossos sonhos, os nossos planos e o nosso futuro. Eu sou nenhum valor, barro sou.
Você está nas mãos do oleiro nesta manhã, diga amém. Ele vai refazer tudo. Ele faz tudo novo de novo. E esta é a manhã que Deus vai usar para restituir, para restaurar e para fazer tudo de novo. Você que nos assiste, se eu falo para alguém que está enlutada nesta manhã, que o bálsamo do Senhor possa estar com você. Nós acabamos de receber a notícia de que um amigo empresário da cidade, nesta manhã, faleceu, vítima de um infarto fulminante. Quero dizer aqui para a família de Henrique, para a esposa, para os filhos, que Deus neste momento está aí com vocês. O anjo do Senhor vai abraçar cada um de vocês. E Ele vai abraçar cada um de nós aqui nesta manhã. E que o nosso louvor, que o nosso viver seja por Ele e para Ele sempre. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão. Existe uma voz, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. a Ti toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Aleluia. Cante conosco. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só. Vem conosco mais uma vez.
Que coisa linda é louvar o Senhor. Que privilégio nosso estarmos aqui nesta manhã louvando esse Deus poderoso. Nesse instante o mundo inteiro está correndo ali fora em busca de bens materiais, coisas que a Bíblia diz que a ferrugem e a traça vão acabar. Mas nós estamos aqui porque confiamos no cuidado de Deus para conosco. Você, querido internauta, se inscreva no canal aí da comunidade Projeto Fé. Compartilhe com seus amigos. Estes cultos não estão na internet por acaso. Este culto está aí porque Deus quer alcançar você. No Brasil ou em qualquer parte do mundo, Deus vai te alcançar nesta manhã. Você pode usar também este canal para fazer o seu pedido de oração. Seja qual for a tua dor, Deus tem um remédio. E nesta manhã Ele quer curar você, quer curar cada um de nós. Mande o seu pedido de oração. Daqui a pouquinho nós vamos orar por você, por sua família, por todos que estão aí nos assistindo através dessa live. E que os nossos corações continuem rendendo a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Mulheres, eu quero ver todas as mulheres cantando. Lindo demais. Por ti vou caminhar, tu és a direção. E o que mais? O sol me guiar. Esse é Jesus. Todos agora. O amor de Jesus jamais vai passar. Jesus ama você. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Com certeza existe um amanhã de vitória para você. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus.
paz que nós mais precisamos nesta manhã. Portanto, continue conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia! Nós estamos transmitindo agora, não é isso? Muito bem, então bom dia para quem está em casa também. Chama as crianças, porque eu sou a tia Eliane, mas eu vou contar a história da tia Ellen, que na verdade já é vovó Ellen. Então se prepara. Ellen, ela era bem novinha. Cadê as crianças daqui? Oi? Ellen era bem novinha e bem magrinha, doentinha, tadinha. Mas aí, Ellen teve um sonho. Ellen sonhou com um caminho que levava para o céu. E Jesus estava guiando nesse caminho. E ela ficou pensando nesse sonho por alguns dias. E ela pensava, eu tenho que contar esse sonho para as pessoas, para elas ficarem felizes como eu fiquei. Mas ela tinha medo de que se ela contasse aquele sonho, as pessoas não iam acreditar nela. Então um dia, Ellen se ajoelhou e fez uma oração e pediu para que Deus desse forças para ela contar o sonho. E então, numa reunião de oração como essa aqui que nós estamos, Ellen começou a falar, eu tive um sonho. E todo mundo parou para ouvir. E todos ficaram assim, olhando aquela história e ficaram muito felizes. E então Ellen ficou animada. Oba, eu vou contar essa história para todo mundo agora. Mas eu falei que ela era uma menina o quê? Magrinha, fraquinha, muito novinha. E ela não podia viajar sozinha. Então o pai de Ellen teve uma ideia. Eu vou falar para sua irmã, que já é mais velha, viajar com você. E você vai poder contar essa história para todo mundo. E então Ellen ficou tão animada que rapidamente pegou sua bolsa e foi viajar. E ela foi então contando essa história do sonho para todas as pessoas. Mas um dia, o seu cunhado convidou Ellen. Ellen, vem aqui em casa à noite, vai ter uma reunião muito importante e as pessoas também querem ouvir essa história. Só que estava muito frio e Ellen não podia ficar no frio porque ela tinha muito problema de saúde. Mas aí então Ellen foi, pegou um cobertor, se enrolou todinha e foi andando com um cobertorzinho enrolado. E quando chegou lá na reunião, na hora que ela ia contar o seu sonho, ela estava com tanto frio, ela tinha passado tanto frio na estrada, que então quando ela foi falar, a voz não saía. E Ellen ficou preocupada, como eu vou contar a história agora? E a voz muito fraquinha, e de repente, quando Ellen abriu a boca, Jesus vai voltar! A voz dela saiu como um sino muito forte e ela contou aquela história para todas as pessoas. E eles ficaram muito animados com a notícia de que Jesus vai voltar. Mas lá no meio, naquele dia em que a Ellen estava com o cobertor, tinha uma menina chamada Hassenfoss. Isso! Que nome diferente, não é? Hassenfoss. E aí, quando terminou a reunião, olha o que ela disse. Eu também tive esse sonho, mas eu não tive coragem e eu não contei para as pessoas do meu sonho. Eu estou muito feliz de ver que a Ellen contou. E então, Ellen continuou toda a sua vida contando a história dos sonhos que Deus mandava para ela. Nós devemos ser como Ellen, contar do amor de Jesus para as pessoas. E devemos não seguir o exemplo da Hassen, que ficou quietinha ao invés de falar do amor de Jesus. Você que está aí em casa, use esse momento para compartilhar o link também, para contar para mais pessoas do amor de Jesus.
Nós agora vamos orar e pedir que, como a Ellen orou e Jesus deu forças para ela, que Jesus dê forças para a gente também e que a gente sempre siga o exemplo de falar do amor de Deus. Querido Jesus, muito obrigada porque o Senhor cuida de nós. Nos dá força, Senhor. Muitas das vezes nós não contamos do seu amor para as pessoas. Nos ajude a sempre falar que o Senhor nos ama e está voltando. E que assim muitas pessoas possam também ficar felizes pelo seu amor. Hoje e sempre. Amém. Bom dia a você. Que bom que você veio, seja muito bem-vindo à comunidade do Projeto Fé. Essa que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. A você que está nos assistindo pela transmissão, quero te pedir para compartilhar, para mais amigos poderem assistir. Nós estamos aqui em Teixeira de Freitas e se você está aqui na região, passe para nos fazer uma visita. Nós estamos na Rua Prudente de Moraes, número 300, Centro. Você será muito bem-vindo e será muito bem recepcionado por todos nós. Eu quero convidar aqui neste momento o pastor Dudu Batista, ele que estará compartilhando a mensagem do Senhor para nós nesta manhã. Que o Senhor te abençoe e te use, pastor. Muito obrigado, meu querido. Sempre uma honra ser apresentado por vocês aqui do Projeto Fé. Ei, obrigado você que separou esse momento para estar conectado. Eu sei que posso ser redundante ao repetir as mesmas palavras de agradecimento, mas de verdade estamos com o coração agradecido. Se você tem juízo, meu filho, você vai se inscrever no canal. Eu já me inscrevi no canal do Projeto Fé e eu estou conectado a mim mesmo nesse momento. Olha que coisa espetacular. E eu me olhando aqui o tempo todo, mas eu não sou narcisista, ok? Beleza, eu apenas me amo e não posso mais viver sem mim. É isso. Gente, envie agora o link aí para os seus amigos. Eu tenho uma rede de contato da lição da Escola Sabatina. Eu peguei o link e mandei para o pessoal todo agora. Pode mandar até para sua sogra, meu filho. Deixa o Evangelho te transformar e coloca ela linkada aqui conosco também para estudarmos juntos a palavra. E é tão legal isso daqui que nós já fizemos um culto aqui que não foi transmitido. Eu já recebi até um WhatsApp do amigo que estava presente aqui. Ele correu para casa, está em casa agora assistindo de novo com a gente. Amém, irmãos? Aí vou te falar, igual da palavra mesmo, assistir a mesma mensagem 2 vezes, só por causa disso a gente vai mudar algumas coisas da mensagem para que você tenha uma experiência diferenciada. Como já foi anunciado, eu estou na cidade de Teixeira de Freitas, é isso aí, na região sul da Bahia, então não perca a oportunidade, conforme foi convidado aqui, de você passando por Teixeira de Freitas, dar um pulo aqui no endereço que foi citado anteriormente aqui na live, tá joia? E eu quero que você acompanhe comigo a percepção de muitos trechos da Bíblia. Eu comecei o primeiro culto dessa manhã tratando de um único trecho que foi Daniel capítulo 3. Agora a gente vai começar de um modo diferente. A gente vai dar uma passeada pela Bíblia para verificar algumas coisas assim bem interessantes. Aí você que não assistiu o primeiro culto vai ser alimentado, você que já assistiu o primeiro culto vai ser alimentado também e não vai necessariamente escutar a mesmíssima coisa, tá bom? Então eu quero convidar você a fazer esse passeio na palavra do Senhor comigo, e já te digo o versículo daqui a pouco, obviamente, depois de fazermos a oração. Mas antes de fazermos a oração, de novo, cidadão, envie o link aí, você que está presente aqui no Projeto Fé, pega a sua lista de contato aí, lindão, pega a sua lista de contato aí, lindona, e manda para todo mundo aí no WhatsApp o link. Pastor, como é que eu adquiro o link? Quando você olha a transmissão, você dá um cliquezinho ali, aí tem assim, compartilhar. Aí tu clica naquela seta ali para você olhar ali o link, copia e tal, e já envia para os seus contatos aí, que é mole e fácil. Já temos muita gente conectada aqui, ó, Eunice, Lameu dos Santos, a Fátima, a Sandra, a Aline Santana, a Janaína, até eu estou conectado, Eduardo, José, Eunice, olha aqui, todo mundo presente, José Ribeiro, a Miraci Afonso, um abraço para o Felipe Souza, para o Solemar Rezende, para a Catiúça Carneiro, feliz sábado, um grande abraço para vocês de qualquer lugar do Brasil ou do mundo que estiver
conectado conosco. Tem gente de Matupá, Mato Grosso assistindo, amém, irmãos? Olha aí, lá de é o Passê Davi Alves. Vamos ficar só com o Davi, porque o Passê a gente não entende muito bem, né? Mas vamos aí, Matupá, valeu, amigo, obrigado pela conexão. Alessandro está chegando aqui também, né? O Alessandro está falando que está tudo muito lindo. Obrigado, Alessandro, por apreciar minha lindeza. Valeu, garoto. A Valdenice também já chegou por aqui, o Edson Vieira. E Deus seja louvado pela vida de cada um. É a rede de adoradores que se forma nessa manhã para estudarmos juntos a palavra do Senhor, que tem poder e não volta vazia. O Projeto Fé acredita nisso e expressa através do amém. Manda aí. Amém, olha aí. E agora eu vou contar até 1, 2, 3 e você vai ouvir o caloroso Feliz Sábado do Projeto Fé para você que está conectado conosco. E esse Feliz Sábado vai ser também recheado de agradecimento pela sua conexão, pelo acompanhamento que você está dando aqui junto conosco. Eu vou contar até 3, aí você vai ouvir o caloroso Feliz Sábado do Projeto Fé. Vamos lá, eu avisei bem, né? O caloroso Feliz Sábado do Projeto. Avisei, né? Quem avisa, amigo é. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu espero que isso tenha alcançado o seu coração, como está alcançando o meu aqui, e de fato é muito legal. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus tem algo especial para nós nessa manhã, e eu creio nisso, e vamos orar. Pai querido, obrigado pela alegria de cultuar o teu nome. O Senhor não precisa de honras, o Senhor não precisa de glórias, o Senhor não precisa de louvor, porque o Senhor é autossuficiente, o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Não depende do louvor dos seus filhos para existir como Deus, para ser o que tu és. Tu és o grande eu sou, tu és o Yahvé, Deus Todo-Poderoso, tu és o El Shaddai, tu és o Deus que não tem princípio e não tem fim. E Deus eterno, apesar de não precisar do nosso louvor, da nossa adoração, o Senhor nos convida a te adorarmos, porque não é o Senhor que ganha com isso. Somos nós que crescemos, somos nós que nos desenvolvemos, somos nós que recebemos conforto, paz, transformação, preenchimento do vazio existencial. Senhor, o processo da adoração é lindo porque o Senhor não ganha nada, mas se oferece para ser adorado, para que teus filhos recebam algo especial. E é por isso que temos alegria em te adorar, porque o Senhor se oferece mesmo não precisando da nossa adoração, para que tenhamos a nossa vida transformada na Tua presença. Enche-nos com Tua glória, fala-nos através da Tua palavra, transforma esse ambiente aqui mais uma vez num pedacinho do céu aqui na terra, e a residência de cada um destes que conectados conosco estão. E mais do que estarmos conectados, Senhor Deus, uns com os outros, que acima de tudo, agora, estejamos conectados com o Teu Espírito, hoje e eternamente, em nome de Jesus. E o Projeto Fé diz, amém, glória a Deus, aleluia. Olha aí, já aumentamos o número de, parabéns por ter enviado. Eu quero dar uma passeada com você pela palavra de Deus, e eu vou começar com um episódio registrado no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 32 e 33, sem preguiça, lindão, vamos movimentar essa palavra aí, mesmo que você esteja no tablet, no smartphone, dá uma olhada, Evangelho de São Lucas, capítulo 24, olha o que declara o verso 32 e o verso 33, diz assim a palavra do Senhor, e disseram um para o outro, estamos falando de quem, pastor? Dos 2 discípulos que estavam caminhando na estrada de Emaús, ok? E como é que eles estavam? Frustrados, cabisbaixo, não estavam entendendo muito bem a morte do Cristo, eles acreditavam que ele era o Messias, e de repente o Messias prometido está morto, de repente uma frustração tomou conta do coração deles, e eles estavam meio cabisbaixo, e começaram a caminhar, e o que aconteceu? Jesus se aproxima, eles imediatamente não reconhecem ser o mestre, Jesus começa a lhes explicar as escrituras, e daqui a pouco um fenômeno extraordinário ocorreu. Quando Jesus se dá a conhecer, imediatamente também desaparece, mas olha a conclusão aqui do verso 32, quando eles declaram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras? Quando eles escutavam as escrituras que estavam sendo proferidas pelo lábio do Cristo,
o coração deles ardia. Meu desejo para você nesta manhã, em nome de Jesus, eu não sei se como os discípulos em Emaús, você está meio frustrado agora, você está meio cabisbaixo, está triste pelas circunstâncias da vida, meio cabisbaixo pelas dificuldades que alcançaram a sua existência, mas eu quero que ocorra contigo, comigo, conosco, o que ocorreu na estrada de Emaús, que nosso peito possa arder agora pelo estudo das Escrituras Sagradas, que a palavra de Deus aqueça a nossa alma, que você seja incendiado. Eu gosto da declaração do salmista que diz: acendeu-se fogo no meu coração quando eu escutava a tua palavra. Ei, há quanto tempo que você não degusta as Escrituras Sagradas de modo que o seu coração pegue fogo? Que pegue fogo o seu coração nesta manhã, pela ação do Espírito através da palavra, aí é onde você se encontra, e aqui conosco também, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Diga amém, lindão. Abre essa tua boca e confessa a glória de Deus. Vem comigo, vamos passear nas Escrituras, ainda no Evangelho de São Lucas, agora no capítulo 5. Folheia a Bíblia aí, menino, deixa de preguiça. Lucas capítulo 5, vamos dar uma olhada no verso 5. Olha que coisa linda que está acontecendo aqui. Deixa eu descrever o cenário. O Pedro está frustrado. O Pedro lançou as redes juntamente com os companheiros discípulos a noite inteira, noite de fracasso, noite de desespero. Não tinha nenhum peixe para ser vendido, não tinha nenhuma receita para ser obtida, não dava para pagar as contas, não havia perspectiva. O abatimento tomou conta da vida dos discípulos. E olha só, Jesus estava na beira da praia e Jesus deu uma ordem. No verso 5, Jesus mandou que eles jogassem a rede do outro lado do barco. E olha o que diz o verso 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, mestre, eu trabalhei a noite toda, não apanhamos nada. Nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Mas, essa frase para mim é que me faz me encher de alegria. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Vou lançar a rede porque o Senhor está mandando. E sob a tua palavra eu lançarei a rede. E o resultado é que o capítulo 5 tem como enunciado a pesca maravilhosa. Ou seja, eles tiveram ali a maior pesca da história da vida deles, mas foi mediante a palavra do Senhor. Eu não sei se tua noite foi de fracasso, eu não sei se tua noite foi de frustração, eu não sei se tua semana foi assim, se tua vida tem sido assim, mas sob a palavra de Deus, a perspectiva muda, porque a palavra de Deus tem poder, ela não volta vazia. Ela reanimou os discípulos no caminho de Emaús, ela abriu os olhos do Pedro para uma nova perspectiva, a iniciativa divina em sua existência, e a palavra de Deus pode fazer maravilhas na tua vida nessa hora também. Você crê nisso em nome de Jesus? Quem crê, diga amém. Olha, vamos passear nas Escrituras Sagradas, pula comigo para 2 Reis, capítulo 22, dá um pulo aí, deixa de preguiça, irmão. 2 Reis, capítulo 22, dá um pulinho lá no Velho Testamento agora, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, não tem esse papo só de Novo Testamento, é Velho e Novo Testamento. Quando Jesus em João 5,39 disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que falam de mim, ele estava falando sobre o Velho Testamento. O Novo Testamento, o primeiro livro, veio à existência 16 anos depois da morte de Cristo. Quando ele declarou examinar as Escrituras, lindão, ele estava falando do Velho Testamento. Então vem para o Velho Testamento comigo, capítulo 22 do livro 2 Reis, segundo livro aos Reis, capítulo 22, agora olha o verso 8 ao 10, até o 10, 22 do verso 8 ao verso 10. Então o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã
declarou: achei o livro da lei na casa do Senhor. E o Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e, dando-lhe conta, disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra e então os encarregados da casa do Senhor. Ou seja, estão aqui redescobrindo a palavra. Ei, a palavra de Deus havia se perdido. Eita, caiu um monte de coisa que se perdeu aqui também. Deixa arder, irmão. A palavra de Deus havia se perdido no tempo do rei Josias. Se liga, o rei Josias tinha apenas 8 anos de idade quando subiu ao trono. O livro da lei, a palavra de Deus, como era conhecida na época, livro da lei, especialmente referencial do Pentateuco, havia se perdido. Não tinham mais noção da palavra de Deus. O povo estava sem um norte, o povo estava sem uma direção, o povo estava em trevas, porque a luz, que é a palavra, não mais existia à disposição. Mas a palavra de Deus foi redescoberta, e o rei Josias teve um reino profícuo, teve um reino em grande desenvolvimento, e foi diferente, porque foi regido pela palavra. Ei, a palavra está perdida aí em cima da tua estante, meu filho. A palavra está perdida aí no meio do lugar onde você está. Ninguém liga para a palavra, ninguém considera a palavra, ninguém lê a palavra, ninguém se alimenta da palavra. O povo está vivendo em trevas, em escuridão. Que em nome de Jesus a palavra seja encontrada nesta manhã, na tua casa e na sua vida, em nome do Senhor. Se há um bom tempo você não sente arder o teu peito pelo estudo da palavra, que comece agora, a partir de agora, em nome de Jesus. Então reúna esses 3 textos na sua cabeça, como se fossem peças de um quebra-cabeça. Ei, o coração do discípulo ardia enquanto escutava a palavra, a alma se incendiava. Pedro, mediante a palavra, conseguiu uma grande conquista, coisa que ele só vinha colecionando frustração a noite inteira. Noite de derrota se transforma em noite de vitória. Coração apagado é incendiado. E gente sem perspectiva descobre a palavra de Deus e toma um rumo de sucesso, tal qual Josias no relato de 2 Reis. A pergunta é a seguinte: você precisa da palavra nesta manhã? A palavra faz diferença na tua vida nesta manhã? Você está conectado neste momento para ser alcançado pela palavra? E será que isso é relevante? Se foi relevante para Pedro, se foi relevante para os 2 discípulos no caminho de Emaús, se foi relevante para o rei Josias e a sua governabilidade, será relevante para mim e para você nesta manhã, porque o nosso Deus é o mesmo. Ele é o único autor das Escrituras Sagradas, e que as Escrituras nos alimentem nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Sabe, pastor, o que é a Bíblia, afinal de contas? Receba essa revelação, hein? Receba essa definição. A Bíblia é a revelação de Deus e a maneira como ele lida com o problema do pecado. Eu vou repetir a definição. A Bíblia é a revelação de Deus e a maneira como ele lida com o problema do pecado. O Projeto Fé vai te ajudar, porque eu vou falar um trecho, eles repetem. Eu falo outro, eles vão repetir. E aí vamos fixar essa definição. Combinado? Vamos lá. A Bíblia é a revelação de Deus. É que foi só um ensaio, irmão. A gente vai falar agora igual gente viva. Vamos lá. A Bíblia é a revelação de Deus. E a maneira como ele lida com o problema do pecado. Ei, absorveu aí? A Bíblia é a revelação de Deus e a maneira como ele lida com o problema do pecado. Não é um livro de curiosidade. Não é. Não é um livro para satisfação da tua curiosidade. É um livro cujo objetivo é revelar a Deus e seu trato para com o pecado e a resolução do mesmo. Ah, pastor, eu queria saber, se não é o assunto de Deus lidando com o pecado junto à raça humana, você não vai encontrar na Bíblia o que você quer, porque não é um livro para satisfazer sua curiosidade. Agora note, é um livro que fala sobre Deus, mas tem tudo de Deus aqui? Tem? Se você está me dizendo que Deus cabe dentro de um livro, esse teu Deus é pequeno demais.
Óbvio que não está tudo sobre Deus dentro deste livro, porque Deus não cabe dentro de um livro, mas o pouquinho de Deus que tem aqui é tão poderoso que já é suficiente para transformar a sua vida e te dar salvação. Ei, está revelado aqui o que você precisa ter para resolver o problema do pecado. Se ligou nisso daí? E tem poder, não volta vazia. E sabe de uma coisa? Diante de todas essas características, algumas coisas conceituais precisam ficar na nossa cabeça muito clara sobre as Escrituras Sagradas. Muito obrigado, amado. Deus lhe pague que eu estou duro. Mais uma bênção, deixa aí a segunda milha, muito obrigado. Saudação aí pro rapaz, irmão, vamos dar uma saudação para que continue sempre. Próxima vez você traz uma água de coco, viu, lindão? Assim, padrão Projeto Fé, uma coisa assim, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Então, amados, olha aqui, a perspectiva do posicionamento da Bíblia na nossa vida, se liga só. Tem gente que abre a Bíblia no Salmo 23, e eu ouvi o Flávio citando isso na ministração, a Bíblia aberta, e deu uma definição bem legal, eu já esqueci, depois você me fala para me copiar, ok? Ele falou sobre alguma coisa, o posicionamento da Bíblia, se liga. A Bíblia, muita gente deixa ela aberta na estante no Salmo 23, já viu isso por aí? Né? Quando não deixa no Salmo 23, deixa no Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi ao meu Deus, seu Deus, fortaleza, meu refúgio e tal, meu baluarte, aquela coisa toda. Parece que a Bíblia aberta no Salmo 23, parece que a Bíblia aberta no Salmo 91 vai funcionar trazendo fluidos para casa, detetizando o ar, combatendo inclusive o vírus da Covid. Vai deixar a Bíblia aberta, vai ser como uma espécie de amuleto para o mal olhado. É um negócio, uns irmãos crentes assim que parece que encaram a Bíblia como uma espécie de amuleto. Nós acreditamos nisso, irmão? Sim ou não? Claro que não. Que papo é esse do crente encarar a palavra como se fosse um amuleto mágico? Nós éramos assim quando estávamos nas trevas, lindão. Quando nós estamos na luz, nós descobrimos que é a palavra de Deus, mas não tem nenhum efeito se ela não estiver dentro do meu coração. Deus não fala comigo se eu não ler as Escrituras Sagradas e mediante a ação do Espírito, isso não for plantado no meu coração. Isso aqui não é um amuleto mágico para trazer sorte não, lindão. E uma outra coisa, nós não adoramos a Bíblia, nós adoramos ao Deus da Bíblia. Isso aqui não é sistema de bibliolatria, tipo assim, não, porque a Bíblia é um livro sagrado, é um livro sagrado, respeitamos, mas não há nenhum poder nas páginas deste livro se não for provido pela ação do Espírito Santo no nosso coração. Não é um amuleto mágico, nós respeitamos. E aí tem gente que parte para uma direção da Bíblia que a gente não entende. Olha, eu não posso colocar nada sobre a Bíblia, porque não pode, ela é sagrada, que absurdo colocar o celular sobre a Bíblia. E quem coloca defende dizendo assim, não, eu coloco o celular sobre a Bíblia porque a Bíblia é a base de todas as coisas que no meu celular tem. Eu só trabalho no meu celular com base na palavra de Deus. Legal, bacana. Boa argumentação. Aí outros dizem, eu prefiro colocar a Bíblia sobre o celular e sobre qualquer outra coisa, porque a Bíblia está acima de tudo. Legal também. A Bíblia está acima de tudo, ou a Bíblia é a base de tudo. Aí a gente perde tempo discutindo se Bíblia em cima ou Bíblia embaixo. Bíblia em cima ou Bíblia embaixo. Para de discutir essas bobajadas e coloca a Bíblia no seu coração. Ardeu-me no meu peito as tuas palavras, disse o discípulo no caminho de Emaús. Porque esse é o foco, a gente fica gastando tempo com tanta bobajada, com tanta besteira, e o que devíamos fazer não fazemos, dedicar tempo para o estudo das Escrituras Sagradas. E eu vou te dizer uma coisa, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo partilhar, o contato com a palavra de Deus. Não reclama da tua falta de fé, se você me passa 2 horas no Netflix e nem 2 minutos lendo a palavra. Aí você, nada contra o Netflix, assiste, meu filho, eu também gosto pra caramba, mas eu não posso conceber a ideia de que na minha cabeça hajam mais coisas produzidas pela Netflix ou pro Hollywood do que conteúdo da palavra de Deus. Como é que eu vou declarar igual Paulo, nós temos a mente de Cristo, se não há nada de Cristo aqui dentro?
E note, na perspectiva do final dos tempos, que estamos marchando a passos largos, é dito e é crido por cada um de nós pela revelação o seguinte, que nós não teremos mais acesso a esse livro nos últimos momentos da história dessa terra. Ou seja, o Espírito Santo me fará lembrar de tudo que eu estudei aqui, mas para que o Espírito Santo me faça lembrar, precisa estar onde? Precisa estar onde, minha gente? Se não há palavra na mente, como é que você vai se lembrar de alguma coisa que aqui dentro não foi colocado, meu Deus do céu? Estuda, o conselho de Cristo é o mesmo, examinais as Escrituras. Ah, pastor, mas eu sou muito ocupado. Por acaso o estudo da Bíblia é para gente desocupada? Deus falou assim, estudem a Bíblia somente vocês que têm tempo. Estudem a Bíblia somente vocês que não têm o que fazer. É estudar a despeito das muitas atividades, porque a despeito de termos muitas coisas para fazer, nós buscamos em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, para que todas as outras coisas sejam apenas acrescentadas. Quem crê nisso, diga amém. Então, essa é a nossa perspectiva para com a palavra de Deus. Isso é o que nós temos como foco. Nós colocamos a palavra de Deus na nossa cabeça, porque assim nós teremos a mente de Cristo. Para ter a mente de Cristo, tem que pensar como Cristo pensava, tem que ter prioridades como Cristo tinha. Como é que eu vou pensar como Cristo pensava, se eu não sei como Ele pensava? Como é que eu vou ter as prioridades de Cristo, se eu não sei quais eram as prioridades dele? E para saber quais eram as prioridades e como Ele pensava, eu preciso encontrar-me com Ele no livro que fala a respeito dele. E a palavra de Deus tem poder, sim ou não? Tem ou não tem? Quem aqui já foi transformado pelo poder de Deus através da sua palavra, diga amém. Quanta coisa boa a Bíblia já construiu na sua vida, diga amém. Eu fiz a Semana do Calvário aqui em Porto Seguro. E durante a semana a gente visitou algumas pessoas. E duas coisas bem legais, entre tantas outras, aconteceram comigo essa semana. A primeira delas foi que eu estive visitando um jovem que estava numa cadeira de rodas. E eu fui até a casa dele e fiquei interessado em visitá-lo, primeiro porque ele era alguém ainda não batizado, era alguém ainda não comprometido plenamente, mas estava vindo assiduamente à igreja. E a despeito de estar na cadeira de roda com toda dificuldade de locomoção, ele insistia em vir à igreja todos os dias. E o culto era feito 5h30 da manhã e o cara estava lá, irmão. Eu falei, nossa, que coisa impressionante. Aí conversei com o pastor, acertei com o pastor, fomos visitá-lo. Cheguei na casa do indivíduo, uma casa muito simples, apenas um cômodo com uma varandinha, muito simples. Ele começou a me contar a história dele e por que ele estava na cadeira de rodas. A história do Marcos resume-se da seguinte forma: ele tinha muitas coisas e perdeu tudo por conta de ter se tornado um alcoólatra. Ele bebeu, literalmente, todas as suas posses, transformando-as em bebida alcoólica. O álcool foi consumindo o seu status, sua vida financeira, o álcool foi consumindo a sua saúde. E alguma madrugada dessas por aí, ele entrou alcoolizado dentro de casa e muitas vezes ele era carregado da rua para casa, porque ele bebia até cair. E alguém se solidarizando com ele, o apanhou e o levou para casa, abriu a portinha do seu barraco e o colocou lá dentro e a porta ficou aberta. No meio da madrugada, no local onde ele mora, também funciona por ali o tráfico de drogas, e ele acordou na madrugada assim com um susto, porque tinha muita gente dentro da casa dele. Os traficantes, percebendo que a casa estava com a porta aberta e precisando preparar toda a droga para ser vendida, entrou dentro da casa dele e utilizou a mesa da casa dele para preparar toda a droga para ser comercializada. E ele acordou e ficou assustado com tanta gente e foi reclamar, foi brigar, foi querer colocar os caras para fora. E aí você já imagina a confusão que foi armada. Os caras pegaram pedaços de pau e bateram nele e quebraram a perna dele em vários lugares, as duas pernas. Razão pela qual ele estava na cadeira de rodas assistindo a semana de oração. E ele disse assim para mim alguma coisa que eu não esqueço. Ele declarou para mim enquanto eu visitava: pastor, Deus teve que quebrar as minhas pernas para que eu aprendesse a andar no seu caminho. Deus teve que quebrar as minhas pernas para que eu aprendesse a andar no seu caminho.
E hoje eu estou na cadeira de rodas, mas comecei a andar no caminho de Deus. Desde o mês de janeiro, eu não bebo mais. Ou seja, ele já estava praticamente há 3 meses sem beber. E ele está se recuperando, fazendo fisioterapia e tudo mais. Foi alcançado pela visitação dos jovens através da Missão Caleb. Começou um estudo bíblico, tem um obreiro bíblico o acompanhando. E ele disse: pastor, estou me preparando para ser batizado em nome de Jesus. E ele falou assim para mim: pastor, o poder da palavra de Deus transformou a minha vida. Coisa extraordinária. Ei, a palavra de Deus transforma a vida das pessoas. A palavra de Deus pode transformar teu casamento, teu relacionamento com os teus filhos, a maneira que você ministra os teus bens. A palavra de Deus pode reger a tua sexualidade, o teu processo educacional. A palavra de Deus, de fato, tem um poder extraordinário. E em nome de Jesus Cristo, esse poder da palavra alcance a sua vida neste momento. E sabe, outra coisa bacana que aconteceu comigo nesta semana, eu tive a alegria de batizar o delegado da cidade. Ó, que coisa chique. Irmão Sinésio, hoje o delegado da cidade de Porto Seguro é adventista do 7º dia, amém, irmãos? E olha só que coisa, no meio da pandemia, aquela blitz, os decretos, ninguém sai, ninguém roda, ninguém vai, ninguém vem. E eu fazendo live na igreja, começava às 7 da noite, terminava às 8 da noite, tinha que pregar, mas 6 horas ninguém mais podia estar circulando na cidade. Aí o pastor gravava, eu gravava as coisas lá na igreja, 8 horas saía em direção ao hotel, voltando para casa, terminando a missão do dia, e todo dia tinha blitz, mano. Aí a polícia, ó, encosta aí. Eu encostei, o que o senhor está fazendo na rua? O senhor está indo para onde? Eu estou indo para o hotel, estou vindo do trabalho e tal. Pode circular aqui, mas não. Amanhã o senhor providencia, não vai estar mais na rua, não. Eu, tá bom, senhor. Peguei o telefone, delegado. Delegado, falaram que amanhã eu não posso circular, não. Que eu vou pregar amanhã, mano, fazer a transmissão de 7 às 8. Aí ele falou: deixa comigo, pastor, vou te escoltar. Ó, terminei o culto 8 horas, o carro da polícia parado em frente à igreja. Entrei, fui escoltado pelo delegado, irmãos. Passei na blitz, os caras, passa aí, passe livre. O delegado da cidade é adventista do 7º dia. O delegado da cidade é lavado pelo sangue do Cordeiro, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. E a esposa está se preparando para ser batizada também, amém? O poder da palavra de Deus que alcança desde a autoridade até o alcoólatra na sarjeta, mas tira todos, desde a autoridade ao alcoólatra na sarjeta, da mesma condição de estar perdido para ser salvo em Cristo Jesus. Porque se o alcoólatra está perdido, a autoridade desprovida do sangue de Cristo também está perdida. Se o mal comportado na sociedade está perdido, o bem comportado sem Cristo também perdido está. Ambos precisam da palavra. Se o mendigo que não tem o que comer agora no meio-dia precisa da palavra, o empresário que tem um banquete à sua disposição, uma vez que está sem Cristo, é carente da palavra, tanto quanto o mendigo que não tem o que comer. Todos estamos perdidos, mas nos achamos através da revelação da palavra aos pés da cruz, sendo alcançados pela graça de Deus. Há poder na palavra, porque é Deus se manifestando para a raça humana. E eu creio no poder das Escrituras Sagradas. Se você crer, diga amém. Agora, o que não pode acontecer é o que houve com Nabucodonosor. Porque o Nabucodonosor, em vez de se submeter à palavra, submeteu a palavra à sua própria vontade. Deus havia revelado no capítulo 2 do livro de Daniel que ele teria um reino passageiro representado apenas pela cabeça de ouro da estátua. E ele momentaneamente foi impressionado com a revelação divina dada por Daniel. Ele se surpreendeu com tudo aquilo, mas a impressão passou. Impressão passageira da palavra. Você está aqui nesta manhã, está tendo uma impressão passageira da palavra? Espero que não. Eu espero que a impressão que você está tendo te conduza a uma fome gigante de se alimentar do maná que cai do céu, que é o pão vivo, que é a palavra revelada, e que você não tenha meramente uma impressão da palavra, mas seja transformado por ela verdadeiramente. E sabe, o Nabucodonosor ficou impressionado com a interpretação
dada por Daniel diante da revelação divina, mas o que ele faz? A impressão passou, e ele no capítulo 3 do livro de Daniel, ao invés de ficar com a revelação que ele era somente a cabeça de ouro, ele constrói a estátua inteira de ouro, dizendo em outras palavras: eu não aceito ser somente a cabeça, eu sou a estátua inteira. Deus de Daniel está me dizendo que o meu reino é passageiro, eu, porém, digo que não é. O meu reino não passará, porque eu sou Nabucodonosor e a Babilônia é obra das minhas mãos. E só para você ter uma ideia, os muros da Babilônia possuíam 31 metros de espessura, meu amigo. E Nabucodonosor dizia: ninguém jamais destruirá a Babilônia. Ei, era um lugar que tinha um espantoso jardim suspenso como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E Babilônia, militarmente, era conhecida como uma fortaleza incapaz de ruir, incapaz de ser conquistada. No entanto, diante da sua única vulnerabilidade, foi exatamente onde eles caíram, o rio Eufrates passando por baixo dos muros da cidade. E o que fizeram então os exércitos da Média e da Pérsia na noite de 12 de outubro de 539 a.C.? Eles desviaram o curso do rio, o nível baixou, e a intransponível Babilônia foi invadida pelo exército da Média e da Pérsia. E ela caiu de acordo como Deus havia anunciado na sua palavra. Porque passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, disse o Senhor Jesus quando aqui na terra esteve. E se Deus falou, meu filho, está falado. E Deus disse: vai ruir a Babilônia. O Nabucodonosor não vai. Aí levantou a estátua de ouro inteira. O que Nabucodonosor estava fazendo? Ele não estava submetendo a sua vida à palavra, ele estava submetendo a palavra à sua vida. Ei, você é convertido de verdade? Se você é convertido de verdade, você submete a sua vida à palavra e não a palavra à sua vida. Porque o indivíduo que quer submeter a palavra à vida dele é um processo seletivo. Ele diz assim: isso aqui é legal, isso aqui eu quero. Maneiro esse negócio aqui de alimentação, hein? Eu estou na geração saúde mesmo, estou preocupado com a minha saúde. E olha, está todo mundo aí bacana, cuidando do corpo. E a Bíblia está colocando que o corpo é o templo do Espírito Santo, que eu devo me preocupar, portanto, quer comais, quer bebais, eu façasse qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Isso aqui é legal, isso aqui eu quero, eu vou absorver para a minha palavra. Opa, sábado é o dia do Senhor. Não, isso aqui não é muito legal, eu sou um comerciante, eu sou um empresário, sábado é um dia de receita que eu não posso abrir mão. E por que de coração não posso adorar a Deus em qualquer outro dia da semana? Isso aqui não, vamos pular isso daqui, vamos pular isso daqui. Opa, esse negócio de dízimo aqui, não, isso aqui também não é legal não, tal. Por que eu vou abrir mão de 10% da minha receita? Não, mano, isso aqui é loucura, eu não vou fazer isso não sei o que faz com esse negócio de dízimo, eu tô meio por fora, eu prefiro que eu administre isso daqui. Se eu quiser abençoar a casa de Deus de alguma forma, eu mesmo vou gerir a questão do dinheiro, não vou confiar em ninguém. Isso aqui não, tô fora, nada de trazer todos os dízimos da casa do tesouro não. Ok, Jesus vai voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória, os mortos em Cristo ressuscitarão. Isso aqui eu creio, porque minha vozinha já morreu, e ela morreu crendo em Jesus, e eu quero vê-la novamente. Isso aqui eu absorvo, isso aqui eu aceito. Aí tu começa a fazer o processo seletivo com a Bíblia. Uma coisa tu aceita, outra coisa tu não aceita, porque você não submete a sua vida à Bíblia, você submete a Bíblia à sua vida. Ô meu irmão, naquele dia você vai escutar uma palavra muito forte: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome não fizemos isso e não fizemos aquilo. E daí? So what? E daí? Ei, ser adorador de Deus não é fazer o que Nabucodonosor fez, é submeter a sua vida à palavra e não a palavra à sua vida. E quem quer nesta manhã submeter sua vida à palavra de Deus, diga amém. Amém. Deixa Deus conduzir sua vida, meu filho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele. Quando eu entrego o meu caminho a Deus, eu estou entregando tudo. Eu estou entregando a administração financeira a Deus, eu estou entregando a minha sexualidade a Deus, eu estou entregando o meu corpo a Deus, eu estou entregando minha família ao Senhor, eu estou entregando tudo. A entrega, ela é completa, ela não pode ser parcial. Se você é de Jesus, você o é como um todo, não é por partes. E por isso que o batismo é um símbolo perfeito, porque você se molha por completo. Você não molha só um parte da sua cabeça, você só não se compromete só por um trecho, você se compromete em plenitude. O batismo é uma representação clara disso.
completamente comprometido com Deus. Você se lembra da visão do profeta Ezequiel, que ele vai adentrando ao rio, e o anjo vem dizendo, vem meu filho, vem, e ele entra, a água dá pelo tornozelo, ele diz, se comprometa mais um pouco meu filho, vem mais, avança, avança, e ele chega mais um pouco, água no joelho, tá bom esse tipo de comprometimento? Parcialmente ele diz, não, vem mais, o anjo continua chamando, na verdade, o próprio Deus o convida, entra no rio, meu filho, e daqui a pouco a água está para a cintura e o anjo, vem mais, água aqui, ó, pelo pescoço, e o anjo diz, basta, não, o próprio Deus diz, vem, entra, e aí o profeta diz, eu já não podia mais tocar, porque era rio que já não dava mais para caminhar, eu tinha que me molhar por completo, e ele afundou por completo no rio. Em nome de Jesus, mergulhe por completo na vontade de Deus, não seja apenas um comprometido de modo parcial, entrega tudo, meu filho, coloque-se totalmente nas mãos do Eterno, invade este rio, sabe por quê? É rio profundo, e você pode estudar a palavra para todo o resto da sua vida, e nunca terá estudado o suficiente, porque é profundo, Deus é infinito, e você passará toda a eternidade estudando o Senhor, e nunca cessará de estudar sobre o amor que Ele tem por você, ou seja, Deus é infinito, e no entanto você se compromete apenas parcialmente com aquilo que é eterno? Que história é essa? Onde é que você tem procurado o teu investimento de fato? O Nabucodonosor estava cometendo um grande equívoco, e sabe quanto tempo o Nabucodonosor demorou para poder fazer o que tinha que ser feito? 35 anos. E quando é que ele foi se converter definitivamente? Quando Deus o jogou ao pó da terra. Ele se tornou um animal no capítulo 4, e ele teve uma visão anteriormente a isso de uma grande árvore, e o anjo vigilante veio e cortou a árvore, e ele caiu por terra, e ele se comportou como um animal durante 7 anos, até voltar ao seu juízo normal, e isso tudo era revelação de Deus sacudindo a vida do Nabucodonosor para dizer, você é um louco por querer ficar longe de mim, e desculpa, eu faço dessa revelação as minhas palavras nessa hora, te dizendo para você que está conectado conosco, se você está longe de Jesus, regido pela sua própria vida, você não passa de um louco, porque onde é que você quer chegar? Desvinculado do Senhor, do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. O capítulo 3 do livro de Daniel mostra a exibição clara de um homem que recusava ser um verdadeiro adorador de Deus. E em contrapartida, 3 jovens referenciais de adoração ao Senhor: Sadraque, Mesaque e Abdenego. E no capítulo 3, eu quero que você leia comigo apenas alguns versículos existentes no livro de Daniel. E com isto vamos partir para os finalmente. Daniel, capítulo 3. Você vai observar uma declaração estrondosa destes jovens, que é uma declaração, por exemplo, que muito alimenta o meu coração nesta manhã. Daniel capítulo 3, e quero convidá-los a ler o verso 17 e 18. Antes de ler o verso 17 e 18, entenda o contexto. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram desafiados a se encurvar diante da estátua que Nabucodonosor havia erguido no campo de Dura. 60 côvados de altura, 6 côvados de largura, ouro puro. E uma adoração em caráter mundial, revelando exatamente o que vai acontecer nos últimos instantes da história desta terra, porque Ellen White, usando Daniel como referência, disse que a história vai se repetir. Essa adoração obrigatória que aconteceu aqui vai acontecer futuramente. E eu quero que você entenda que esses detalhes, essa coisa da pandemia, entre outras coisas, é para abrir também os nossos olhos, para vislumbrarmos o quanto é possível que decretos determinem o comportamento, inclusive do funcionamento das igrejas. Ou seja, em algum momento da história, o poder civil se manifestará para regularizar, legislar sobre o comportamento dos adoradores. E você está tendo uma faísca de experimento acerca disso. E diante dessa perspectiva, profeticamente está anunciando que a Ellen White diz que o que aconteceu no livro de Daniel vai acontecer nos últimos instantes da história desta terra. E assim como houve uma promulgação de lei mundial para que todos adorassem a estátua, o Apocalipse anuncia a promulgação de uma lei mundial para que todos adorem a besta.
E você vê que o foco é em cima do número 666, e eu resumo para você o que já disse no primeiro culto, que o 6 é o número do homem, o homem foi criado no sexto dia. E ao invés de fazer alguns cálculos matemáticos bem ignorantes, de transformar o número latim, Vicarius Filii Dei, no número romano com seu real significado, uma forçação de texto de barra absurda, que a gente não precisa disso, você percebe apenas o contexto bíblico do homem dando ênfase em cima de si mesmo. Porque se eu sou o número 6, criado no sexto dia, o 666 é uma recusa de eu ir em direção ao número 7, que é o número de Deus. Aliás, ele se revela assim no Apocalipse, 7 selos, 7 igrejas, 7 trombetas, 7 pragas, 7 últimas cenas do Apocalipse, tudo de Deus gira em torno do número 7, o sétimo dia é o sábado do Senhor, símbolo da criação, símbolo da redenção do Deus Todo-Poderoso. E quando eu, como número 6, me recuso a caminhar em direção ao número 7, que é o curso normal da vida, eu ponho ênfase em cima de mim mesmo, eu, 666, e é o que o Nabucodonosor está fazendo na Babilônia, porque o 6 era o número utilizado, inclusive no culto de adoração da Babilônia, por isso 60 côvados de altura, por isso 6 côvados de largura, por isso 6 instrumentos musicais tocando na hora de todos se inclinarem diante da estátua. É o cenário do grande conflito sendo anunciado para você aqui. Abre teu olho, irmão. E o que Nabucodonosor estava fazendo? Chamando a ênfase para si mesmo. E o que é o cristianismo? É exatamente o oposto, a negação do eu. O teu eu morre para que Jesus reine. E Nabucodonosor está colocando o seu eu em evidência. É a minha estátua, é o meu reino, sou eu que tenho que ser adorado. Era a estátua dele, mano. Deus demorou 35 anos para quebrar o Nabucodonosor. Quanto tempo mais Deus vai demorar para quebrar esse teu coração? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, diz o apóstolo Paulo. Mas diante da pressão exercida por Nabucodonosor, 3 jovens não se encurvaram. E eu quero acreditar neste momento que todos aqueles que não se encurvarão diante da pressão exercida sobre os servos de Deus nos últimos dias estão aqui nesta manhã no Projeto Fé e estão aqui nesta manhã conectados nessa live também em nome de Jesus. E por que não nos encurvaremos? Porque não somos mais nós que estamos vivendo. Cristo vive em nós. Eles não se curvaram. E olha o que eles disseram, versos 17 e 18. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e que pode nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Resumo: se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele não quiser nos livrar, ainda assim não nos encurvaremos, e para a fornalha iremos, mas não abrimos mão dos nossos princípios, que são regidos pela palavra. E você está trocando a palavra pelo quê? Por dinheiro? Está trocando a palavra pelo quê? Pela promiscuidade? Está trocando a palavra pelo quê? Pela exaltação do teu eu? Que morra o meu eu e Cristo viva em mim. Se eu verdadeiramente estiver com Cristo, as fornalhas não me assustarão. Porque se estou com Ele fora da fornalha, estarei com Ele dentro da fornalha também. Porque não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive. Você é o adorador que gosta de estar com Ele só quando fora da fornalha está, ou você topa estar com Ele dentro da fornalha também? Você abre mão da sua fé diante das circunstâncias difíceis, ou fica firme mesmo diante do calor da provação? Ele não prometeu livrar você da fornalha, mas Ele prometeu estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E na nossa passagem deste mundo, algumas coisas nós experimentamos. Experimentamos a dor, o desemprego, a crise, a enfermidade, as fornalhas da vida. Mas apenas passamos por tudo isso na certeza de que nós fomos avisados.
Ele disse: no mundo tereis fornalhas, mas tem de bom ânimo, tudo isso aqui é só de passagem. Mas está queimando, Senhor, eu vou morrer. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a cabeça, porque a redenção se aproxima. E ele disse: tem de bom ânimo. Olha o Sadraque, o Mesaque e a Abednego. Se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se ele não quiser, não nos livrará, mas encurvar, nós não nos encurvaremos. Bom ânimo. Olha o Daniel sendo apanhado na casa dele com um decreto de morte que os soldados traziam consigo. Bateram na porta do Daniel, não derramaram água. Chegaram lá: senhor Daniel, pois não, seus desejos, estamos aqui com um decreto de morte para levá-lo, vamos dar cabo da sua vida. Como é que você vê o Daniel? Se agarrando nos móveis? Não me leva não, mano, eu tenho filho para criar, mas eu tenho família, peraí, não, o que eu fiz já? Não fez nada de errado, ele não fez nada. Onde é que estão os direitos humanos? Cadê a Constituição? Ele não fez nada de errado. O crime dele, porque ele era obediente na lei do seu Deus. Verso 5 do capítulo 6 de Daniel. Prenderam a Daniel por causa da lei do seu Deus. O que você acha que vai acontecer nos últimos dias da história desta terra? Vão correr atrás de você por causa da lei do seu Deus. Você está sendo avisado. Vai ter fornalha por aí, lindão. Você vai se encurvar ou vai ficar em pé? Que convicção nesta manhã move o seu coração? Quanto da palavra de verdade você vive e a ela está submetido? E não vai adiantar chamar advogado. Você está tendo um vislumbre disso nesse momento. Gente trabalhadora sendo presa porque está trabalhando, mano. O que eles estão fazendo de errado? Vendendo a sua água no sinal, buscando vender uma garrafa de água para ter o que comer ao meio-dia. Estão sendo presos por isso. Não estou legislando o mérito da questão, mas eu só estou te dizendo que nos últimos dias é perfeitamente possível acontecer, dado o vislumbre que você está tendo agora, inclusive, de que você poderá estar preso, mesmo fazendo uma coisa certa. Eu estou guardando a lei de Deus. Cadeia em você, morte para você. E Deus está te avisando todas essas coisas. São os Nabucodonosores da vida que vão se erguer com esses decretos mais absurdos. E o que você está vendo? Um Daniel desesperado: não quero morrer, não me leva, injustiça, injustiça. Não. Como é que o cara está, mano? Na paz. Está na paz. É fornalha, eu vou. É cova dos leões, tranquilo. Ele foi jogado na cova em paz. Eu me lembro agora das palavras de Jesus: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Como é que é a paz que Jesus dá? Não é paz ausência de conflito, não é paz ausência de guerra, é paz no meio da guerra, é paz no meio do conflito. Ele está na cruz, ele está em paz. Ele está sendo preso no Getsemane, ele está em paz. Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançados na fornalha de fogo, em paz. Daniel na cova dos leões, em paz. Por quê que na pandemia você está desequilibrado? Onde está a tua paz que excede todo entendimento? Razão da presença do poder da palavra na sua vida. Ele te avisou: no mundo tereis aflições. Mateus 24 avisou: pestes, terremotos, fome. Está avisado, mano. E cadê a sua paz que excede todo entendimento? Por que você está desesperado? Um dia desse o crente não ligou para mim: pastor, vamos fugir. Vamos fugir para onde? Vamos fugir, só se eu for lá para casa do Flávio, que lá a comida não falta, glória a Deus. Vamos fugir, vamos pro Prado, né? Que fosse pro Prado, né, mãe? Vamos fugir para onde, mano? Acho que Corumbau dá até para se esconder um pouquinho, dá, mano? Lá dá. Vamos fugir. Fugir, mano. Não, pastor, porque o decreto está aí. Que decreto? Onde tu viu o decreto? Não, que tem uns crentes da revelação, é uma loucura, mano. Os caras sabem que o Papa está com uma caneta na mão, com o decreto na gaveta. Onde que esses caras viram isso, mano? Nem o FBI sabe disso, mano.
E os crentes do WhatsApp sabem tudo, que vai assinar e que vai não sei o quê. Quando a igreja quiser se pronunciar sobre alguma coisa, ela o fará pelos seus canais oficiais, irmão. Não crê nessas correntes loucas do WhatsApp, que o pastor Ted Wilson pediu nada, mano. Se pedir, vai pedir pela organização superior, vai vir pela divisão que vai bater na união para as associações, a associação para os pastores. Então o pastor te comunica, meu filho. Tem o canal oficial da igreja. Que papo é esse? Esses crentes do Apocalipse, tudo louco, desequilibrado. Ei, onde é que está a paz? A paz. Ai, pastor, essa pandemia, glória a Deus, é sinal que está mais perto da volta de Jesus. Eu não estou feliz com o sofrimento de ninguém. A minha esposa também pegou Covid. Um monte de gente pegou Covid. Isso nunca alegrou meu coração. Mas que eu sei que Jesus está mais perto de voltar, sei. E a única coisa que vai acontecer é as fornalhas se acenderem. Mas a paz que excede todo entendimento vai estar no coração daquele que está focado na palavra, estuda a palavra. E aí, eu termino te dizendo que o adorador de Deus funciona como o garotinho que estava no avião. E a turbulência começou, o avião começou a cair, todo mundo gritando, vou morrer, gente chorando, gente orando, gente desesperada. E o moleque sentado no primeiro banco comendo biscoito. Depois que a turbulência parou, o voo estabilizou, a aeromoça perguntou para ele, filho, você não ficou assustado? Não. Todo mundo gritando e só você comendo biscoito? Ele como é que você consegue? Ele sorriu e disse, meu pai é o piloto. É ele que está pilotando e eu sei que não ia cair. É claro que podia cair dentro dessa história humana, mas transmitindo para a nossa versão, nosso pai é o piloto, irmãos. Essa aeronave vai entrar em turbulência, mas ela não vai cair. Nós vamos pousar no novo céu e na nova terra, onde habitam justiça. Essas coisas que nos atormentam não mais nos atormentará, porque tudo que vivemos aqui é passageiro, porque nós cremos numa eternidade que está sendo preparada para cada um de nós, e porque eu creio, porque Ele disse na palavra, fundamenta a tua fé na palavra. Porque senão que estrutura você vai ter para enfrentar os últimos instantes da história desta terra, se não for alimentado e alicerçado na palavra? Novo céu e nova terra, onde habitam justiça. Onde é que você tirou isso da sua cabeça? Minha cabeça não está na palavra. Vale a pena ser adorador do Senhor. Vale a pena se render aos pés, ainda que diante de algumas fornalhas da vida. E se essa é a sua decisão, em nome de Jesus, permanecer firme até o fim, quero que você cante esse louvor se colocando em pé como expressão da tua decisão nessa manhã de seguir a Cristo tal qual a bússola ao polo, fiel. Declare seu amor a Jesus, declare sua fidelidade a Ele, declare a sua vida fundamentada na palavra por intermédio desta canção, rendendo-se completamente aos pés do Senhor Jesus, e que Ele te use, e que Ele te receba, e que Ele faça contigo aquilo que só Ele pode fazer. Privilégio de adorar o Senhor. Obrigado pela tua palavra e pelo teu poder revelado através dela. Ajuda-nos a alimentarmos dela todos os dias, sem negligência, mas com dedicação. Queremos ter a mente de Jesus, queremos que em nosso coração haja uma residência fixa para a tua palavra. Naquele dia os discípulos em Emaús sentiram o coração arder pela tua palavra. Ajuda-nos a ter essa experiência todos os dias, a buscar o Senhor como uma necessidade básica da vida, primeira e maior necessidade. Ensina-nos a buscar o teu reino e a tua justiça, para que todas as outras coisas sejam apenas acrescentadas. Obrigado porque estamos aqui apenas só de passagem, e em breve, conforme tua palavra, estaremos no reino da eternidade. Ajuda-nos a priorizar isso, te colocar, Senhor, como realmente o Senhor de nossa vida. Aceita a nossa entrega nessa manhã. Abençoe a cada internauta também que está conectado aqui conosco, aqueles que ainda assistirão esta mensagem que ficará registrada no YouTube do Projeto Fé. E que esta mensagem, mais do que estar registrada no YouTube, esteja registrada no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou nessa transmissão.
Nós voltaremos amanhã, a partir das 19 horas. Que Deus lhe conceda um restante de sábado feliz. E muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui presencialmente na nave da igreja.